Que história é essa de que John Arias interessa ao Palmeiras? Falo também sobre o Palmeiras. De acordo com a ESPN da Argentina, Flaco Lopes e Abel Ferreira andaram se estranhando. Isso pode determinar a saída do atacante argentino. As últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E esse papo de que John Arias pode virar reforço do Palmeiras. Segundo o UOL, o Verdão busca maneiras de contratar um meio atacante colombiano já em janeiro. Posso garantir para vocês que essa chance é praticamente zero. Na metade da temporada europeia, em janeiro, o Wolverhampton não vai abrir mão de um jogador que é titular por lá e havia custado, em julho desse ano, 17 milhões de euros. A partir de julho, com o iminente rebaixamento do Wolverhampton, acho que a situação muda. A tendência é que o Wolverhampton, na segunda divisão, precise se desfazer dos jogadores mais caros do elenco, e é nesse contexto que o Arias pode acabar estando disponível no mercado. É óbvio que ele não vai sair de graça, o Wolverhampton vai querer recuperar um investimento de 17 milhões de euros, e aí o Flamengo, o Fluminense e o Palmeiras, que são clubes interessados, passam a ter alguma chance, embora já dá para imaginar também que para o Arias vai ser mais negócio continuar no futebol europeu. Ele vinha dizendo para o pessoal do Fluminense durante todos os últimos anos que tinha o sonho de atuar na Premier League e no futebol europeu. Diante desse cenário, tendo jogado bem pouco por lá, a tendência é que ele queira experimentar pelo menos por mais algumas temporadas. Registrar que o Arias é titular do Wolverhampton, foi assim nas duas últimas partidas, embora seus números sejam fracos. 15 jogos, nenhum gol e nenhuma assistência. O Wolverhampton é lanterna do campeonato inglês com apenas 2 pontos conquistados, uma das piores campanhas da história do futebol inglês na primeira divisão. Vem da Argentina a informação de que Abel Ferreira e Flaco Lopes estão brigados. A ESPN Argentina publicou nas últimas horas que a relação é tão ruim que a tendência é que o Flaco Lopes deixe o Palmeiras na próxima janela de transferências. É natural que, se essa notícia saiu na Argentina, alguém do staff do jogador tenha vazado. Flaco Lopes chegou a ficar 11 jogos sem marcar gols. E nesse período, inclusive, foi criticado publicamente por Abel Ferreira. O treinador português disse, abre aspas, acho que ele esqueceu de fazer o que estava fazendo. Ao invés de correr para frente, está correndo para trás. Ele é centroavante e não meia armador. A gente só não sabe se essa suposta confusão entre o Flaco e o Abel aconteceu antes ou depois dessa crítica pública feita pelo treinador. O Flaco Lopes não marcava gols de 15 de outubro a 3 de dezembro. Esse jejum acabou quebrado na vitória por 3-0 contra o Atlético Mineiro na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. É bom que os times argentinos nem se manifestem interessados no Flaco. Se de fato ele for embora, a tendência é que seja negociado com times europeus. A pedida do Palmeiras para vender o jogador certamente vai ser superior a 100 milhões de reais, algo que não comporta o aspecto financeiro dos times argentinos nesse momento, né? O Seninha, Nicola, não sei por que essa sua raiva com o Palmeiras. E o Abel, que ele perdeu uma fortuna. O campeonato do Palmeiras, participa, não é obrigação de ser campeão. Não tem raiva nenhuma. Só para vocês entenderem. Por exemplo, o vídeo da tarde. No vídeo da tarde eu estou contando que o Palmeiras tem, já caminha para a maior receita da sua história. 1.367 bilhões de reais depois de 10 meses. Vai bater 1,5 bilhão. Cara, o clube é muito bem administrado, do ponto de vista financeiro, extremamente saudável. Eu ainda expliquei, tem uma dívida de 1 bilhão e 20 milhões de reais, que consta no balancete, que não é uma dívida que preocupa, porque a maior parte desse 1 bilhão é de compras de atletas que vão ser pagas de forma parcelada sem grandes dificuldades. O que eu contei é que o Abel deixou de ganhar 66 milhões de reais. Ele tinha direito a bônus de 30 milhões de reais em caso de título do Brasileiro e tinha direito a bônus de 36 milhões de reais em caso de título da Libertadores. É uma constatação. E o Palmeiras só pode oferecer isso porque tem uma condição financeira extremamente saudável, né? O professor Carlos. Nicola, é verdade que o Palmeiras está interessado no Nino, Zenit, no André do Wolverhampton, no Gerson, no Roger Guedes e Gabriel Jesus? Vamos lá, vamos por partes. O Roger Guedes está completamente descartado. O Roger Guedes tem ele deixou o Palmeiras muito mal, obrigado. A relação dele com os atletas é ruim. Enfim, embora muita gente já tenha até saído, né? Mas não existe nenhum movimento nesse sentido, tá? Sobre Gabriel Jesus.
Palmeiras está atento à situação do Gabriel Jesus. Se em algum momento o Gabriel puder e quiser voltar ao Brasil e não forem cifras estratosféricas, ele vai ser alvo do Palmeiras. O problema é que ele ganha 6 milhões de reais por mês, o maior salário do Palmeiras gira na casa dos 2 milhões e pouco, e o Arsenal, para vendê-lo, pede 30 milhões de euros. Por essas condições, ou com essas condições, não há chance de o negócio acontecer. Sobre o André do Wolverhampton, não tem nenhum fundamento essa história. O Gerson custa 25 milhões de euros. Duvido que algum clube brasileiro tenha capacidade de pagar. O Nino é uma realidade. O Nino se mudou para o Zenit por 5 milhões de euros. Hoje o Zenit já concordou em negociá-lo. O Nino alega que o seu filho com autismo tem pouquíssima assistência do colégio, da sociedade, enfim. O Nino pretende ir embora em janeiro. Ele prefere jogar no futebol europeu. Se não existirem propostas da Europa, a tendência é que o Nino acabe voltando para o Brasil. Flamengo, Fluminense e o próprio Palmeiras são hoje 3 alternativas, tá bom? Cola, boa noite. Se confirmar a queda do Inter, você acha que o Alan Patrick terá oferta de outros clubes? Abraço, Carmo do Cajuru. A pergunta é ótima e eu imagino que sim, tá? Se eu tivesse que chutar, chutaria que sim. Eu acho o Alan Patrick um dos melhores jogadores do futebol brasileiro. Enorme categoria, potencial, seria 10 de vários times do Brasil. E se o Internacional for rebaixado, imagino que a tendência é que ele ganhe proposta assim. Acho difícil para o Inter manter o Alan Patrick, que teve recentemente reajuste salarial e é dono de um dos maiores salários.